O domingo pode ter sido calmo para alguns, porém para o Clube de Regatas Vasco da Gama, jamais. Nesta tarde de domingo teve treino normal no CT Moacir Barbosa, visando a partida desta próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro. A grande decisão que estará acontecendo dentro do Mineirão. Se há um jogo decisivo para o Vasco, torcedor, com certeza será a partida desta próxima quarta. Falaremos, é claro, sobre toda essa preparação, porém, além de ter sido um dia agitado no CT Moacir Barbosa, foi também um dia agitado dentro de São Januário. O Vasco não entrou em campo, porém entrou em quadra. O Clube de Regatas Vasco da Gama entrou em quadra pelo Novo Basquete Brasil e venceu. Dentro do ginásio de São Januário, o Vasco da Gama venceu e chegou ao topo da tabela do NBB. Infelizmente, alguns resultados aconteceram e o Vasco não permaneceu na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas olha, torcedor vascaíno, o Basquete Cruzmaltino, depois de tanto tempo distante das quadras, retorna com peso nesta temporada de 2023. Além dessas muitas outras informações, vamos falar sobre o Maracanã, uma atitude ridícula, vergonhosa, sério, sem palavras por parte da diretoria do Fluminense. A gente vai explicar isso também a vocês. E olha, muitas outras informações. Volto a repetir, o domingo pode ter sido calmo para você, mas para o Vasco da Gama, jamais. Só que antes de começar esse vídeo, torcedor vascaíno, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas, e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora, para tudo que você está fazendo e venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha escrito inscrever. Você está vendo ela? Nesse momento você vai e aperte nessa palavrinha. Automaticamente você será um inscrito do nosso canal. E por que eu estou pedindo isso? Que acima de tudo é muito importante você se inscrever no nosso canal para ajudar o nosso crescimento, mas não apenas pela inscrição em si, mas para que você, caso esteja à procura de um canal de Vasco, saiba das informações do nosso Cruzmaltino a partir desse canal. E principalmente, torcedor vascaíno, você que já assiste ao nosso canal com certa frequência, já curte o nosso conteúdo, porém ainda não se inscreveu, essa é a hora. E eu entendo você que está aí do outro lado, porque eu imagino que passa o que na sua cabeça? Poxa, eu estou num canal que ele tem mais de 112 mil inscritos. Para que eu vou dar a minha inscrição? Não vai mudar em nada na vida dele, mas muda muito. Todo inscrito que chega eu vejo aqui e fico muito feliz. Então você que está aí do outro lado e vai se inscrever nesse momento, faz o seguinte, se inscreve e deixa nos comentários: ó, Lucas, acabei de me inscrever no seu canal. E aí eu vou responder o comentário de vocês. A gente pode fazer assim? Vamos fechar assim? Então se inscreva, já deixa aqui nos comentários, porque estamos na contagem regressiva para chegar à marca dos 113 mil inscritos. Além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso vídeo deste Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Então vambora falar de Vasco da Gama? Vambora trazer as últimas informações do nosso Gigante da Colina? Porque olha, Cruzmaltino, foi um domingo agitado. Um domingo que começou logo pela parte da manhã, com uma partida às 11 horas da manhã, não dentro do gramado de São Januário, mas sim dentro do ginásio do Caldeirão. O Vasco da Gama enfrentou a equipe do Brasília e venceu pelo placar de 79-54. Foi a 6ª vitória do Vasco da Gama na 8ª partida da competição. Ou seja, o Vasco em 8 jogos tem 6 vitórias. O Vasco da Gama teve como um dos seus principais destaques no jogo o Pauliche. Pauliche foi o grande destaque do Gigante da Colina. Paulique, perdão. Foram 29 pontos, 9 rebotes e 2 assistências. O recorde do Cruzmaltino na temporada está 6 vitórias e 2 derrotas. Além do Paulique, outro grande destaque foi a maior contratação do Vasco nesta temporada de 2024 no seu regresso à NBB. Temporada de 2023, né? No caso, o experiente Marquinhos foi novamente uma peça importante nesse jogo de hoje contra a equipe do Brasília. Vindo do banco de reservas, Marquinhos marcou 8 pontos e pegou também 8 rebotes contra o Brasília em São Januário. Vasco hoje é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro,
antes das outras equipes entrarem em quadro. Após a vitória contra a equipe do Brasília, o Vasco chegou a ficar por algum momento na liderança da competição, o que, é claro, é de fato muito legal, pois o Vasco da Gama, após ficar anos longe da NBB, volta ao Novo Basquete Brasil e já se tornava o líder da competição, mas aí outras equipes entraram em campo e acabaram retomando a posição da liderança. O Vasco hoje tem 8 partidas, como a gente trouxe, e apenas 2 derrotas. As 2 derrotas do Vasco da Gama no NBB foram apenas para o Minas, que é o líder, e para o Flamengo, que é o vice-líder. Ou seja, o Vasco tem um saldo positivo. Tem 2 derrotas? Sim. Porém, as 2 derrotas foram apenas para o líder e o vice-líder, os 2 melhores times do Novo Basquete Brasil. O Vasco segue representando muito. Próxima partida será nesse próximo sábado, fora de casa, contra o Mogi, em São Paulo. E como eu faço questão de sempre dizer, sempre agradecer a R10 Score, ao Estrela Bet, a Ortega Tips, a todas as empresas que ajudam a fomentar o basquete do Vasco da Gama. A vocês, eu tenho meu agradecimento e meus parabéns, porque vocês fazem, querendo ou não querendo, mais de 20 milhões de torcedores vascaínos felizes por ter novamente um basquete forte. Para quem principalmente acompanhou esse seriado da Globo sobre Eurico, viu-se pontos negativos, mas viu-se um basquete forte. Viu-se um futsal forte, viu-se esportes olímpicos fortes. O Vasco em 2000 era uma equipe, um clube, que além de ter um futebol que amassava, tinha esportes olímpicos que também amassavam. E esse é o verdadeiro Vasco. Um Vasco que não apenas se limita a ter um futebol forte, mas ter também um clube, um vôlei, um futsal, um basquete, uma natação, com grandes atletas e fazendo com que torcedores cruzmaltinos fiquem felizes, não apenas por conta do desempenho dentro dos gramados, mas como também nas quadras. Tá feliz com o basquete vascaíno, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascão, agora é respirar fundo. Sim, respirar, ó, se controlar, se acalmar, porque é um assunto polêmico para se falar. Fluminense. Fluminense. É como dizia, né, Eurico Miranda, pro Fluminense eu não pago bicho. Porque o Vasco na época não poderia perder para um time de Série C. Essas foram as palavras do doutor Eurico Miranda. A rivalidade entre Vasco da Gama e Fluminense sempre aconteceu. Mas foi uma rivalidade sempre de um clube que se colocava numa postura de grande, gigante, contra um Fluminense que tinha pelo Vasco da Gama uma cara, uma figura de um clube de fato menor. E olha, torcedor vascaíno, com todo respeito à instituição Fluminense, mas as atitudes do Fluminense se rebaixam a cada ano que passa. E é impressionante, porque eu, como um torcedor vascaíno que sou racional. O Fluminense é um clube grande, o Fluminense tem a sua grandeza, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Mas, pô, Fluminense, pelo amor de Deus, que postura é essa que vocês estão tendo? O Vasco, no dia 9 de novembro, há 10 dias atrás, confirmou a sua desistência de concorrer pela gestão temporária do Maracanã. O governo do Rio de Janeiro abriu um processo de, entre aspas, licitação temporária de 1 ano até o ano que vem para se gerir o Maraca. Ou seja, o governo abriu um processo para que uma empresa, um clube ou o atual consórcio faça a administração do Maracanã pelo próximo ano, até que dê tempo de profissionais, instituições, empresas estruturarem um contrato, a prefeitura, o governo estruturar também o processo de licitação para que o próximo administrador fique no Maracanã pelos próximos 20 anos. O Vasco desistiu desse processo, não dos 20 anos, mas pelo próximo ano. O Vasco pediu, inclusive, uma impugnação desse processo. O Vasco entendeu que não havia isonomia nesse processo de gestão temporária do Maraca e, por ter sido negado pelo governo do Rio de Janeiro esse pedido de impugnação, o Vasco saiu da concorrência temporária do Maraca. Fluminense, logo após entender o que o Vasco da Gama fez, descobrir, né, a desistência do Vasco, o Fluminense se posicionou. Até porque a forma com que o Vasco da Gama se pronunciou foi algo bem forte. O Vasco emitiu uma nota falando sobre essa situação. Em nota, o Vasco diz assim, ó, abre aspas, a análise feita pelo Vasco
mostrou que os termos de chamamento impedem a participação dos parceiros privados do Vasco no processo e também inabilitam a participação do próprio clube através de exigências descabidas que apenas o atual permissionário precário consegue atender. O Vasco ainda encerra dizendo assim: diante dessa situação, o Vasco da Gama informa que declinou de participar referido chamamento público para o próximo TPU, que é o termo de permissão de uso, não concordando em participar de um processo que não garante isonomia e impessoalidade entre os concorrentes e direciona o resultado. O Vasco irá se concentrar, junto com seus parceiros, para apresentar a melhor proposta para a concessão de 20 anos de Maracanã na concorrência pública hora em curso. O que o Vasco quis dizer aqui? O Vasco emitiu uma nota dizendo assim para a prefeitura, para o governo, do estado do Rio de Janeiro: governo, a gente está se retirando porque vocês nesse momento abriram um processo de administração parcial do Maracanã, evidenciando que esse processo será renovado para a dupla Fla-Flu independente. O Vasco bate de frente com o governo e automaticamente bate de frente com o Flamengo e Fluminense em uma nota só. O Fluminense revoltou. Em nota, o Clube das Laranjeiras respondeu ao Vasco da Gama. E na resposta, há frases como essas. Abre aspas. Nessa particular, as reiteradas investidas judiciais do Vasco da Gama para realizar jogos no Maracanã em datas consecutivas a outras partidas demonstra que aquela organização desportiva ou não detém experiência em manutenção de gramados ou não se importa com a qualidade do espetáculo. E ainda prossegue dizendo outras coisas. E finaliza assim, ó. Por outro lado, causa estranheza ao Vasco da Gama alertar tanto interesse em gerir o complexo do Maracanã, composto pelo estádio do Maracanã e pelo Maracanãzinho, enquanto alega que não teria sequer a capacidade técnica e experiência de gestão de ginásios. E ainda finaliza, entre aspas, fazendo um meio termo de Flamengo. Portanto, Flamengo e Fluminense lamentam que o Vasco da Gama sequer tenha comparecido à concorrência pública realizada pelo estado do Rio de Janeiro. Então, olha só, em nota, o Fluminense tem a audácia, a coragem de dizer que o Vasco da Gama não teria competência para cuidar do Maraca. E ainda alega a situação do gramado, dizendo que o Vasco não tem experiência em manutenção dos gramados e não se importa com a qualidade do espetáculo sobre a manutenção dos gramados. É isso que o Fluminense está querendo dizer em nota. O mesmo Fluminense, que ao lado do Flamengo, negou, tantos jogos que o Vasco da Gama pediu para atuar no Maracanã, alegando que seria injusto e não daria para o Vasco atuar no gramado por uma preservação ao gramado do Maracanã. O Vasco pediu vários jogos para atuar no estádio Mário Filho. E a dupla Fla-Flu, em diversos momentos, foi direta. Não dá para atuar no Maracanã, Vasco. Por que, Fluminense? Porque vocês estão pedindo para jogar no Maracanã quarta. E aí, o Fluminense jogou na terça. 2 jogos seguidos não dá para se atuar no Maraca. Sabe o que vai acontecer na semana que vem, torcedor vascaíno? Terça-feira tem jogo do Brasil e Argentina no Maracanã. Ok, né? Beleza. Mas quarta tem jogo. Quarta tem Fluminense e São Paulo no mesmo Maracanã. Ok também? Ok. 2 jogos seguidos já foram vistos. Mas na quinta tem Flamengo e Red Bull Bragantino no mesmo Maracanã. 3 jogos seguidos. Então olha só, parou. Calma aí. Quer dizer que o Vasco em diversos momentos nesse ano e no ano passado teve o seu pedido negado de atuar no Maracanã, pois o consórcio, que é a dupla Fla-Flu, alegava que não dava para ser utilizado o Maracanã 2 dias seguidos, e na próxima semana teremos 3 partidas seguidas no Maracanã. Que papelão, Fluminense! Que papelão, Flamengo! Que papelão, consórcio! Ao Vasco, peguem print da publicação que o próprio Maracanã fez, guardem e utilizem. Pois se o Vasco quiser jogar no Maracanã, sempre terá o direito de atuar no estádio Mário Filho. Depois disso que aconteceu, já era. E o consórcio ainda teve a audácia de dizer assim, ó, uma super semana, uma super sequência. Todo mundo ligadinho que o Maraca vai bombar com seleção, Fluminense e Flamengo. Maraca vai bombar, o gramado vai bombar e o consórcio vai bombar também. Porque a partir de agora, vocês abriram caminho para o Vasco da Gama. A vocês eu só agradeço, pois são tão incompetentes que chega a ser com todo o respeito do mundo. Não estou atacando instituição, não estou atacando pessoas, não estou atacando torcida. Estou atacando a atitude. Uma atitude burra. Foi burra. Uma atitude burra. Gente incompetente. Porque no ano passado e nesse ano,
não deixaram o Vasco atuar no Maracanã por, em diversos momentos, alegarem, né, que o gramado não aguentaria. E eles vão e colocam 3 jogos seguidos no mesmo gramado. Obrigado! Obrigado! Só agradecer a vocês. Mas enfim, deixem a sua opinião nos comentários, porque de fato chega a ser até mesmo engraçado. E olha, Vascão, para finalizar aqui este Boa Noite Gigante, falar, é claro, sobre Vasco da Gama, porque nesta manhã de domingo, dentro do CT Moacir Barbosa, ó, rolou treino. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, um treino que foi se iniciado na academia, com um momento muito legal entre os atletas. Um Vasco parece estar calmo, pois vem de 3 vitórias consecutivas e automaticamente todos os jogadores buscam se recuperar fisicamente para chegar voando na partida da próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro. E logo em seguida, após esse período dentro da academia, o atleta foi a campo, os atletas, né, melhor dizendo, foram a campo para finalizar a atividade. Um treino muito puxado, é de se entender que a partida contra o Cruzeiro será de fato uma grande decisão. E o Vasco da Gama trata esse jogo exatamente dessa maneira. Uma final, quarta-feira é clima de guerra, quarta-feira é clima hostil, quarta-feira é vencer ou vencer o Cruzeiro, independente de como será a dificuldade da partida. O Vasco trata esse jogo como a grande decisão da temporada de 2023. E para essa decisão, o Vasco da Gama contará com um retorno. Volante chileno Gary Medel, que atua como zagueiro no Vasco da Gama, retornou do Chile. Ele foi convocado para a seleção chilena, para os amistosos contra a seleção da Colômbia e do Equador, porém, na última sexta-feira, né, no primeiro amistoso que aconteceu no Chile contra a seleção colombiana, contra a seleção paraguaia, perdão, ao invés de colombiana, o Medel levou um 3º cartão amarelo. Levou um cartão na partida que fez com que ele automaticamente viesse a ficar suspenso pelo 3º cartão. O Vasco já havia chegado a um consenso com a seleção chilena e caso isso acontecesse, Medel retornaria para o Vasco da Gama. Levou o 3º cartão, o lance até mesmo o Medel dá uma risada, o que automaticamente muitos torcedores vascaínos entenderam que foi um cartão forçado para que ele retornasse ao Rio de Janeiro e estará à disposição para a partida dessa próxima quarta-feira contra a equipe do Vasco. Medel se despediu dos companheiros de seleção chilena na manhã deste domingo, já viajou de volta ao Rio de Janeiro e como está aparecendo inclusive nas imagens a vocês, o Medel tirou foto aí com crianças próximas a ele antes do seu retorno à cidade carioca. Paulo Euburus, eu acredito que algo assim, ele chegou a comentar, né, sobre esse retorno do Medel ao Rio. Colocou, bom retorno, amigo Gary Medel, obrigado pelo carinho, Alabanda Begote. Estamos juntos, irmão. Então Medel, já está retornando à cidade carioca. Medel estará à disposição de Ramon Rio Dias na partida desse próximo domingo. Outro atleta, que nesse momento também corre o risco, e um risco positivo, de estar à disposição, é Marlon Gomes. Uma peça importantíssima, um jogador diferente desse elenco do Vasco da Gama. É uma peça que vem se tornando ausente nesses últimos jogos, pode conseguir enfim retornar após um tempo longe dos gramados. Marlon Gomes sofreu uma lesão na partida contra a equipe do Fortaleza ainda na primeira etapa, nem sequer retornou para o segundo tempo daquele jogo, e a expectativa é que ele consiga retornar sim para o jogo contra o Cruzeiro. Ele ficou de fora do segundo tempo contra o Fortaleza, da partida contra o Flamengo, contra o Internacional, contra o Cuiabá, contra o Goiás, contra o Botafogo, contra o América Mineiro. Ou seja, Marlon Gomes está fora há 7 jogos seguidos do Gigante da Colina. Uma ausência muito grande. O atleta aqui tem números impressionantes nesta temporada com a camisa do Vasco. Marlon Gomes hoje tem a segunda melhor média de interceptações por 90 minutos no Campeonato Brasileiro de 2023. Fica atrás apenas de Juninho Capixaba. Então, é um jogador de fato diferenciado. Com relação a desarmes, Marlon Gomes aparece no 7º lugar do ranking de desarmes nesse Brasileirão. E é um jogador que empolga. Qual a informação que temos neste momento a trazer a vocês sobre Marlon? Antes da partida contra a equipe do Cruzeiro, nesses próximos dias, o Vasco ainda retorna às atividades amanhã, segunda-feira e na terça. Marlon Gomes vai realizar um teste físico para saber qual é a condição física dele. O atleta acabou pegando resfriado na semana passada, ficou 4 dias de cama, segundo informações, e isso atrasou seu processo de recuperação. Caso fisicamente o atleta esteja ok, ele entrará em campo contra o Cruzeiro. Caso não, permanecerá no Rio de Janeiro e poderá voltar contra a equipe do Atlético Paranaense no final de semana que vem. Marlon Gomes é uma peça que o elenco do Vasco cuida com muito carinho, cuida com muito cuidado mesmo. Jogador tratado como uma grande pérola desse sistema vascaíno, desse elenco Cruz Maltino. E o Vasco quer contar com o Marlon sim para a partida do próximo domingo, mas é entender qual é a situação do jogador. Então, exatamente por esse motivo,
O Vasco está estudando a situação atual do atleta e buscando entender o que irá acontecer. Marlon Gomes é um jogador diferente e para esta decisão contra a equipe do Cruzeiro na próxima quarta-feira, com toda certeza, Marlon Gomes iria ser uma peça que iria, ajudar demais esse sistema de meio campo Cruz Maltino. Você concorda com isso? Acha que o Marlon seria algo importante para a decisão da quarta? Coloque aí nos comentários. A gente, torcedor vascaíno, fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, deste domingão. Amanhã, segunda-feira, estamos de volta. Aí sim, com os 3 vídeos normal. Temos o Boa Noite Gigante, Fala Gigante, o Acorda Vascão. Voltaremos também na terça e na quarta-feira, que é dia de Vasco, mais do que nunca, estaremos aqui para falar sobre o Vasco da Gama. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.